A paz do Senhor, meus queridos, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra, a verdade como ela é. Aleluia, Jesus, como ela é lida e como ela é, o contexto dela, o que ela diz. Sem nós querer adulterar a palavra do Senhor, queremos ler Bíblia para você. Amém, queridos? Deus os abençoe. Vem com a irmã Mary ler Bíblia. Vem com a irmã Mary ler Bíblia, porque esta palavra liberta vidas, liberta famílias, liberta. Ela é santa, ela é maravilhosa. Amém, queridos? Deus os abençoe. Neste mês de dezembro, nós estamos lendo Mateus. Glória a Deus, já estamos no capítulo 21 e vamos continuar até o Senhor Jesus permitir. Amém, queridos? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 21 de Mateus, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, responder-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Versículo 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a Sião, a filha de Sião: eis que aí tem um teu rei. Eis que aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Oh, que entrada triunfal em Jerusalém, queridos! Num jumentinho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que nós possa ter essa humildade que o Senhor nos mostrou aqui, né? Não chegar nos grandes eventos como se nós tivesse ouro nas solas dos pés, né? Não, irmãos. O próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores deixou sua glória. E quando ele foi para anunciar que ele era o Rei dos Reis e entrar em Jerusalém dizendo: eu sou o Messias que vocês esperam, eu sou o Deus das profecias. A profecia dizia que eu ia entrar num jumentinho, ó, tá aqui se cumprindo, eu vou entrar num jumentinho. Muitos creram, muitos diziam Hosana nas alturas, mas muitos ali já incitou o ódio contra Jesus e levaram ele à cruz, né, irmãos? Mas versículo 10, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, ó. E perguntavam: quem é este? Quem é este? Olha só. Jesus já havia passado, alguns fatos ele pedia para não contar, para ir no templo sacrificar o holocausto, né? Os ritos que eles faziam na época da lei, mas quando ele se
mostrou para o povo mesmo, muitos se alvoroçaram e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta, Jesus de Nazaré, da Galileia. Aleluia, Jesus querido! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, ao qual servimos até o dia de hoje. Aquele que crê, vê os seus milagres. Por isso, meu querido, tenha temor do Senhor. Tenha temor no Senhor. Creia nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você perder o temor nele, a sua vida se desfará. Não vai continuar o propósito de Deus na tua vida se tu parar de crer nele. Então creia nele, tenha temor. Temor, não ofenda as coisas santas do Senhor. Tenha temor, não toque nas coisas santas do Senhor se estiveres ainda na obra da carne. Elimine as obras da carne da tua vida. Viva as obras do Espírito. Para que tu te vá bem. Para que tudo corra bem. Amém? Diz assim, a purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Meu Deus, está aqui, irmãos, ó. A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covios de salteadores. Nós temos que olhar para a palavra e viver ela, irmãos. Jesus, ele não aceitou essas coisas, mesmo que seja para abençoar. A gente acredita, né, que fazendo alguns eventos, muitas vezes para ajudar a obra do Senhor, porque é necessário, faz uma janta, faz um almoço, faz, né, mas não leva para a porta da igreja, né? Algumas das nossas igrejas já tem os seus refeitórios à parte, né? É necessário o social, mas na porta da igreja, tente obedecer a palavra do Senhor. Meu Deus, ele não aceita que misture as coisas, irmãos. Ele não aceita. Eles estavam vendendo as pombas para quê? Era para os sacrifícios. A mãe que ganhava bebê e tinha que fazer os 7 dias de purificação, eles tinham que ir lá, os pobres, né, as mães e os pais pobres, que não tinham muitas condições de fazer os sacrifícios mais caros, de bodes, de cabras, de cordeiros e bois, eles iam lá e sacrificava as 2 pombinhas. Então ali eles já estavam, se quer sacrificar, já tem aqui, ó, já pega um cabrito, já tem um pombinho, não deixa de sacrificar, já vende ali, para não, se tu comprar e tu for lá fazer o teu sacrifício, aí tu vai ser abençoado. Era tipo assim, uma troca pela bênção do Senhor, na porta da igreja, dentro do templo. E o que o Senhor Jesus chamou eles? Transformais em covil de salteadores, roubando o povo que quer pedir um perdão para o Senhor, roubando, salteadores, aqueles que precisa da graça do Senhor derramada. E ele estava ali no tempo da lei ainda, né? Mas o Senhor já estava prestes a ir para a cruz, já estava no caminho do Calvário, já estava entrando em Jerusalém para se mostrar que ele era rei. Então ele não teve medo, ele pegou e ele quebrou tudo, irmãos. Tá aqui, ó, Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Expulsou todos os que vendiam e os que compravam também, irmãos. Porque se lê a palavra, sabe que não deve estar comprando e não deve estar achando que o seu dinheiro vai comprar a tua bênção. Se você já leu a palavra, não deixe os salteadores te enganar. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Então ele expulsou os que vendiam, que estavam fazendo seu trabalho, mas expulsou os que compravam também, não tirou o pecado deles, a falta de temor deles. Não, tá aqui, ó.
vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformais em covil de salteadores. Vamos nos guardar, irmãos, para que aonde nós estiver, nós possa entender o que é abençoar a obra do Senhor e o que é ser abençoado quando nós não tentamos barganhar com Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele pode tudo nos dar. Não pense que você pode comprar a Deus, comprar o seu milagre. Ah, porque eu vou comprar a caneta de ouro, né? Perdão aqui, deixa eu cair minha... Tem agora umas canetas de ouro, que se você compra a caneta de ouro, você assina os papéis, você vai virar milionário. Vamos ler Bíblia, irmãos. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia, Senhor, Ele abomina essas coisas, irmãos. Não se deixe enganar. Ele expulsou os que vendiam e os que compravam. Se você compra esse tipo de barganha com o céu, venha, traga R$1.000 que você vai ser abençoado, irmãos. Não caia nisso. Você que ouve a palavra do Senhor. Jesus não veio trocar bênçãos por dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas se você já foi liberto do dinheiro, o dinheiro não te domina. Você domina o seu dinheiro como um bom mordomo do céu. Ele te deu o seu salário, Ele te deu a provisão de comprar o seu alimento, porque Ele não deixa quem faltar. Ele te deu, então domine o seu dinheiro. Seja um abençoador na obra do Senhor agora. Não deixe o dinheiro te dominar. Não deixe a ganância, não deixe a avareza dominar. Porque o Senhor, Ele não vai se agradar, Ele não se agradou disso na porta do templo, Ele quebrou tudo. E aí mudou? Se a palavra diz que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, então como que você pode pensar que Deus está se agradando desse tipo de coisa? Versículo 14. Jesus efetua curas no templo. Vieram a Ele no templo cegos, coxos, e Ele os curou. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E Ele não cobrou para distribuir a bênção, a cura para essas pessoas, irmãos. Ele não cobrou. E vieram, depois que Ele limpou a porta do templo, vieram a eles no templo, cegos, coxos, e Ele os curou. Eu te pergunto, Ele cobrou? Ele cobrou para curar esses coxos, Ele cobrou, Ele disse, vem, traga a mim 20, 30, 40, 50 mil, que eu vou te curar. Não. Versículo 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, hosanas ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram. Vai ter gente que se indigna contra a verdade, irmão, sempre vai ter. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito, tirastes o perfeito louvor? Aleluia, Jesus, que glória, deixar as criancinhas louvar, deixar as criancinhas adorar, incentivar nossas crianças a temer ao Senhor, tirar as nossas criancinhas, né, dessas coisas que estão impregnadas na mente e não adoram mais ao Senhor. Versículo 17, deixando-os sair da cidade para Betânia, onde pernoitou. Dormiu ali, né? Aí então, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
Meu Deus, olha o poder da palavra, irmãos. O Senhor mostrou aqui para os discípulos o poder do profetizar. Nada mais que isso. Ó, ele ensinou o poder das nossas palavras. Versículo 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Então Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis com que foi feito a figueira, que ela secou imediatamente, né? Mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oh, aleluia, Jesus. Aquela figueira só tinha folhas. Talvez não era a época nem de frutificar, né? Mas pelo que a gente estuda, a figueira, quando não tem folha, ela está no período de não dar frutos. Mas quando ela tem folhas, ela está com frutos. A figueira, quando tem folhas, ela tem que ter frutos. Só que Jesus foi procurar frutos naquela figueira cheia de folhas e não havia frutos. Não tem frutos, não dava nem mau fruto, nem bom fruto. Ela simplesmente só servia para aparecer com muitas folhas, né? E aí o Senhor Jesus estava com fome. Ele pegou e amaldiçoou a figueira. E ele disse: não vai nascer mais frutos de ti. E a figueira secou. Isso, irmãos, prova que se tu abrir a tua boca para amaldiçoar um filho e depois ver ele sofrendo, se tu abrir a tua boca para amaldiçoar uma pessoa na hora da ira, tente pedir perdão o quanto antes. Por quê? Porque essas pessoas sofrem uma vida inteira, muitas vezes, por causa da maldição lançada. Então eu sempre oro: Senhor, repreende as maldições lançadas, palavras malditas, orações contrárias. Por quê? Porque tudo que a nossa boca profetizar, irmãos, se nós crer naquilo que está falando, acontece. O Senhor nos deu essa graça. Então, que nosso coração esteja limpo para não amaldiçoar ninguém. Para nós orar, crendo, receber a vitória, receber curas, receber milagres, né? Caminhar na paz, na santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que não adianta ter temor, santificar, mas não ter a paz com todos, compreensão, entender o momento de que cada uma pessoa está passando. Entender que o Senhor está no controle de tudo. Versículo 23. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Olha que sabedoria de Jesus, irmãos. Peça a sabedoria do céu, peça os dons espirituais, peça temor do Senhor, peça sabedoria de conselho, de fortaleza, de conhecimento da palavra, de entendimento. Peça, Senhor, o Isaías 11 sobre a tua vida. Aleluia. Versículo 25. De onde era o batismo de João, do céu e dos homens ou dos homens? Ó. Com que autoridade faço essas coisas? Versículo 25. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si, e dissermos, se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, e para temer o povo, por que todos consideraram João um profeta? Então responderam Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez,
nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Irmãos, quando o homem não consegue a resposta para suas indagações, sabendo já da resposta, irmãos, o Senhor, ele não se preocupa em responder. Você entende? Tem muitas coisas que a gente fica perguntando, meu Deus, mas por que está acontecendo isso na igreja tal? Por que está acontecendo isso na casa tal, do irmão tal, do pastor tal, da irmãzinha tal? Por que está acontecendo isso? E aí fica perguntando coisas que não competem saber, porque Deus não vai responder, porque tu já sabe. No final do tempo haveria de se levantar, era pai contra mãe, era irmã, mãe contra filho, era irmão contra irmão. Isso tudo era previsto, porque aqueles que amam a Jesus vai deixar pai, mãe, irmãos por amor do Senhor. E isso vai causar guerras. Filhos que vão deixar pais e mães que não querem que eles aceitem a Jesus, vão deixar. Porque aquele que recebe o Cristo em sua vida, ele abandona tudo, como os discípulos abandonaram as suas redes, seus pais, abandonaram seus trabalhos nas praças, abandonaram, porque aquele que ama Jesus abandona tudo para seguir o Santo Evangelho. Agora, se todos creem em Jesus, é melhor que a família vá inteira, né, irmãos? Coisa mais linda. Glória a Deus. Ele nem vos eu digo que em autoridade faço essas coisas. Por quê? Porque eles já sabiam que ele era o Filho de Deus, mas eles estavam indagando para achar nele um erro, mas eles não achavam. Aleluia. Parábolas dos 2 filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Eu não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo, declarou-lhes Jesus. Disseram: O segundo. Então declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederam no reino de Deus. Publicanos e meretrizes vos precederam no reino de Deus. Porque falaram que iam abençoar vocês, mas não abençoaram. Falaram que ia ao encontro do necessitado, mas não foram. Disseram que ia vos dar riqueza, mas quem era pendurada nos ouro era elas. Mas nunca foram com o povo. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Olha só, irmãos. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Por que elas faziam isso, irmãos? Os publicanos e as meretrizes. Maria Madalena foi alcançada por Jesus. 7 demônios. A mulher no poço de Jacó foi alcançada por Jesus. A primeira missionária a ganhar Samaria, levar até Jesus. A adúltera que queriam apedrejar, né? Não trouxeram o adúltero, porque era homem, mas a adúltera trouxeram e queriam matá-la. Aí Jesus disse: Onde estão os teus acusadores? Porque quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão os teus acusadores? Nenhum apareceu, porque todos nós temos. Aí o Senhor Jesus disse: Não, nem eu vou te acusar. Mas vai e não peques mais, para que o teu pecado não te seja pior. Então, o Senhor, ele não consentiu no pecado dela, irmãos. Não que ele abençoou o adultério, a fornicação, a falta de temor nas coisas santas. Não, ele não fez isso, ele jamais fará. Ele abomina o pecado. Mas ele ama o pecador, aquele que se arrepende. O Senhor ama o pecador, irmãos.
Aleluia. Então temos que crer, seja quem foi nós. Se nós era publicano, meretriz, se nós era descrentes, que hoje, através desse vídeo, nós possa começar a crer em Jesus. Crer no Senhor Jesus. Às vezes a gente diz, não quero, né? Mas acaba indo. Eu não queria Jesus, eu estava lá no mundo, eu estava bem, mas aí acaba vindo para Jesus porque sabe que é o melhor lugar obedecer a sua voz. E muitos que dizem que, eu vou, mas o Senhor não vê, porque eles não vão de coração, eles vão só de boca, mas longe está o coração. Irmãos, tem que entender a palavra. Versículo 33, atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. É forte, irmão, isso aqui. Vamos ler Bíblia? Vem ler Bíblia com a irmã Mary. Versículo 34. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocava. A parte que lhe tocava dos frutos. E os lavradores, arrancando os servos, espancaram um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Meu Deus, é muito forte, irmão, isso aqui. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Quer dizer, espancaram, agarraram os servos, espancaram, mataram e apedrejaram. Versículo 37. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, apoderamo-nos da sua herança. Rabassuramai. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Meu Deus. 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ele enviou os profetas, ele enviou os homens tementes a ele enviou as palavras santas e desde o início do século do mundo, eles não quiseram. Noé só conseguiu salvar a sua família. O resto continuaram no pecado. Não acreditaram. Não acreditaram no Senhor que fez os céus e a terra, plantou esta vinha e pediu para cuidar bem dela. Mas a hora que ele veio para colher os frutos dele, que é da bondade, que é o que tu tens para me oferecer, eles mataram. Eles distorceram. Eles cerraram ao meio os profetas. Eles decapitaram, eles queimaram vivo. Meu Deus. Mas por último, ele mandou o seu próprio filho Jesus Cristo para esta terra, para Jerusalém, para Israel, para este povo terreno, para reconhecer ele como seu único e suficiente Salvador. Mas ninguém tem temor ao Senhor. Sabe o que fizeram? Não creram. A maioria não crê que existe o Filho de Deus que veio e morreu para perdoar os pecados. Vive pecando porque não acredita nem em pecado. A libertinagem tomou conta do seu coração que nem acredita na palavra pecado. Eu posso tudo porque eu vivo no mundo e daqui a pouco eu vou morrer e aí tudo acaba. Não acredita nem na eternidade com Cristo Jesus. Só que aí não acredita hoje na eternidade. Depois que parte vai ter que viver a eternidade. Só que aí sem Cristo vai para uma eternidade queimar no fogo do inferno eternamente. É forte, irmãos, essa palavra.
buscamos o temor do Senhor enquanto é tempo. Hoje ainda meu irmão mandou uma mensagem para mim. Minha irmã, pregue bastante, pregue mais sobre temor. Meu irmão Josias, e eu senti no coração, irmãos, de tocar mais ainda nessa palavra, porque Deus usa os seus servos para nos despertar. Vamos ter temor no Senhor Jesus, porque Ele está chegando, nós temos que crer nele de todo o nosso coração. Aquele que não tiver temor com as coisas santas vai ficar nessa terra. Oh, aleluia! E eles mataram o filho, lançaram fora da vinha e mataram no Calvário. Foi o que aconteceu. Essa parábola é a própria vida dele. Versículo 40. Pois quando vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores que mataram o filho? Versículo 41. Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente estes malvados. Arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remeterão o fruto nos seus devidos tempos. Olha só o pensamento deles. O Senhor ia vir, ia fazer perecer horrivelmente aqueles que fizeram isso com os filhos dele, né? E arrendará outros lavradores, que lhes remeterão o fruto nos seus devidos tempos. E vai se cumprir esse dia, irmãos, que nós vamos servir a Ele eternamente em paz e alegria, onde um vai servir o outro, sem querer ser maior que o outro porque está servindo, ou menor que o outro porque está servindo. Vão servir com alegria. Vai chegar esse tempo em que a paz reinará, eu creio, irmãos. Mas depois de muito, nós provar para o nosso Senhor o temor. Provar que nós não somos esses lavradores que não creram e mataram o herdeiro, né? O filho do Senhor da vinha. Versículo 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? Nunca lestes as Escrituras? Irmãos, vem comigo ler Bíblia. É o desejo do coração de Deus, de Jesus, nós ler Bíblia. Olha só, ele perguntou para aqueles homens: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra que era o alicerce da terra, da fé do cristão, eles rejeitaram. Mas ela se tornou a pedra principal angular. Aqueles que não acreditarem em Jesus e tiver fixo nessa pedra, nessa rocha, sua casa em Jesus Cristo, vai perecer, irmãos. Então é maravilhoso aos olhos aqueles que se entregam aos cuidados, edificam as suas casas nessa rocha, nessa pedra angular. Versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz